muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. Chegou a hora do seu NE1. Bora nessa! E a gente já começa com informações para quem está pela Zona Norte, Zona Oeste do Recife. É o túnel da abolição que está interditado mais uma vez. E não é mais novidade, né? Acontece sempre. Pois é, a gente foi em busca de respostas para esse velho conhecido problema. Você vai ver também os cuidados com os aplicativos de banco que você tem no seu celular. De vez em quando, podem aparecer ofertas que são pegadinhas. Um hacker de 26 anos foi preso por invadir sistemas governamentais e vender dados para criminosos em todo o Brasil. Ele tem envolvimento no grupo que fazia ameaças ao influenciador digital Felca. Tem operação policial para combater o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O grupo investigado tinha pizzarias de fachada. Distúrbio de imagem é assunto do NE1. A percepção distorcida e negativa da própria aparência física que vai além de inseguranças comuns. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Entra no nosso Instagram e responde a caixinha de perguntas, @ne1.globo. Já, um especialista vai te ajudar. Tem muito mais moto que carro nas ruas. E se você é um motociclista, fica ligado que o NE1 fez pesquisa de preço de tudo que é acessório para você andar com segurança. E por falar em segurança, tem uma reportagem sobre um curso de direção defensiva para motociclistas. De graça, uma forma de se proteger e evitar acidentes de trânsito. E ainda a maternidade depois dos 40 anos. Uma escolha cada vez mais frequente. Você vai ver como as mulheres têm adiado o sonho de ser mãe para não abrir mão de outros planos que envolvem carreira e estabilidade emocional. O NE1 está só começando e tem muito assunto para você ficar bem informado. Seguimos juntos até 13h. Agora são 11h52. Pernambuco tem a pior taxa de desemprego do país, de acordo com dados do IBGE. É de 10,4%, acima, inclusive, da média do país. E são muitos os desafios de quem procura uma vaga no mercado de trabalho. As consequências são a falta de renda, o desgaste emocional e a dificuldade de recolocação. Por outro lado, as empresas lutam para preencher vagas. Um dos caminhos é a profissão de vendedor. É que a área de vendas é uma das que mais oferece oportunidades, mesmo para quem tem pouca ou nenhuma experiência. Mas nem todo mundo consegue se manter na profissão, né? Lilian Oliveira conversou com vendedores e vendedoras experientes que contam o segredo do sucesso. Tudo bem, boa tarde. O carisma é uma das ferramentas usadas por Darlan no trabalho. Há 4 anos, ele atua como vendedor numa loja de móveis no bairro da Boa Vista, área central do Recife. Passei por empresas assim completamente diferentes, desde aula de informática para criança de média ali 7 anos de idade, a empacotador na livraria. Eu trago de todas essas experiências que eu tive algo em comum. Eles puxavam muito sobre a questão do atendimento humanizado. E eu acho que venda sem atendimento humanizado, sem você ver o outro como uma pessoa, não é nada. Você não vai conseguir desenvolver ali um bom atendimento. A experiência em diversas funções e segmentos fez com que o vendedor percebesse que ouvir bem é tão importante quanto oferecer o produto. E muita gente fica de forma mecânica, associando vendas a atender. E vendas, do meu ponto de vista, é acolher. No meu caso, o que facilita meu trabalho é o ouvir. Porque quando eu ouço, eu entendo a necessidade do meu cliente, aí fica fácil porque eu preciso reverter, eu preciso ofertar o que ele precisa, não o que eu quero que ele compre. Não vendo ele como um número. E eu acho que entender o cliente, de modo geral. Ter uma boa escuta, atender bem e receber o cliente com um sorriso no rosto são ações que a Andréia pratica todos os dias. Ela escolheu o varejo como profissão e já está há 20 anos na área. Quando eu entrei no segmento de vendas, eu era amadora. Foi aquela experiência que geralmente os shoppings dão no final do ano. Consegui aproveitar bastante porque eu tinha facilidade de lidar com os clientes, consegui abraçar com tudo, né, em questão de os treinamentos, fui me aperfeiçoando, aprendendo passo a passo de vendas, que isso é muito importante, e consegui estar aqui até hoje, né? O dia a dia de um vendedor envolve apresentar produtos, tirar dúvidas, negociar e conquistar a confiança de quem procura um bom atendimento.
Juliane, que trabalha no varejo há 13 anos, percebeu cedo que não se trata apenas de vender um produto, mas sim de criar conexão com quem está do outro lado do balcão. Eu comecei como atendente de lanchonete e atendi uma dona de loja. Aí ela gostou do meu atendimento e me puxou para o varejo. Desde então eu não parei mais, é uma coisa que eu sou apaixonada em fazer. O não eu costumo dizer que eu já tenho, então eu sempre vou em busca do sim com o meu cliente. E aí isso daí eu consigo, geralmente conversando, dialogando com ele, usando a parte técnica, né, que são os passos da venda, e sempre dá certo. Encontrar o equilíbrio entre habilidades técnicas e escuta atenta é o que faz a diferença em uma negociação. Isso vale também para o plano de carreira. Quem se destaca consegue alcançar cargos de liderança, como a Juliane, que começou como vendedora e hoje é gerente de loja. Vendedor é uma vitrine para você ser vista e galgar novos cargos, sabe? Hoje eu me identifico como uma líder, né? Hoje eu sou uma líder e quero mais. Quero, quem sabe, uma dona de loja também, assim como Thaís. Você acompanhou aí na reportagem muitos vendedores falando sobre a importância do carisma, mas também da capacitação. É sobre isso que nós vamos conversar com Camila Torres. O que os cursos nessa área oferecem, hein, Camila? Bom dia para você. Oi, Maristela. Bom dia para você, para quem está com a gente aqui no NE1. Tem gente que já nasce com esse talento, né? Que já nasce com esse carisma. Tem gente que aprimora esse talento e tem gente que descobre também que com técnica é possível cativar os clientes. E é isso que os cursos mostram, né? Quais são as técnicas que podem ser adotadas para entender o cliente, para cativar o cliente e conseguir a venda. E conseguir uma venda bem feita, para poder ter o retorno do cliente, né? Eu estou na sede do Senac, aqui na região central do Recife. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um dos cursos oferecidos aqui e bora já, acender o alerta. Fim de ano está chegando, começam as contratações temporárias. Bora assimilar quais são as ideias aqui do curso para a gente poder, abrir portas no mercado, né, Maristela? Chegando aí até o fim do ano, né? Daqui a pouco Camila Torres volta então com esse assunto para a gente conversar mais. Até já, Camila. Agora 11 horas e 57 minutos. Seguimos pelo trânsito, Avenida Agamenon Magalhães, ali pertinho da Praça do Derby. Você acompanha essa movimentação intensa dos veículos, das motos, as pessoas atravessando aí na faixa de pedestres. Daqui a pouquinho, então, a gente vai continuar circulando por outros pontos. Bora já, então, sair aí da Agamenon, bora ver a Rua Acre, como é que tá no bairro de Afogados. Ao lado ali do Mercado Público, a gente já tem imagens ao vivo, inclusive dessa movimentação ao vivo aí na região. Agora a Avenida Otacílio de Azevedo, nova descoberta na sua tela, é uma das principais avenidas do bairro e você acompanha essa movimentação mais tranquila também do trânsito. Daqui a pouco a gente volta a circular por outros pontos. Bora seguir com o nosso drone. Imagens de Ezequiel Quirino para você agora na nossa tela, para mostrar ao vivo o bairro da Torre, na zona oeste do Recife, para mostrar inclusive o túnel da Abolição, que liberou uma faixa. Desde ontem estava interditado por causa de um alagamento que aconteceu mesmo sem chuva. A gente está vendo aí que uma das faixas, para quem vai em direção ao bairro de Afogados, né? Antes os motoristas estavam fazendo um retorno, só tinham a opção aí da Rua Real da Torre de pegar essa alça que a gente vê no lado direito do nosso vídeo, que vai para a Avenida Caxangá. Agora, uma das faixas para quem consegue aí passar pelo túnel da Abolição, uma das faixas já foi liberada e os motoristas conseguem ir sentido bairro de Afogados. Olha, em nota, nós pedimos, né, ao governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, disse que o alagamento foi causado pelo acúmulo de lixo. Também afirmou que o túnel está numa área de domínio da Prefeitura do Recife, que tem se recusado a assumir a manutenção do local. Nós procuramos a Prefeitura do Recife, que disse que faz sempre a capinação e a limpeza na rede de drenagem. Ainda informou que o governo do estado está tentando se eximir da responsabilidade. Aí a gente já deu esse impasse, né? Entre a Prefeitura do Recife, governo do estado. Olha, enquanto não resolvem de quem é a responsabilidade, o problema cai para quem? Para o povo, né?
infelizmente, é quem está pagando o preço desse problema. Frequentemente esse túnel fica bastante alagado, mas agora, nessas imagens ao vivo do nosso drone de Ezequiel Quirino, a gente já consegue ver pelo menos uma das faixas liberadas. Olha, quem usa aplicativo bancário quase sempre costuma ter dúvidas sobre procedimentos. E se não tiver cuidado, acaba saindo no prejuízo diante de algumas armadilhas. Quer um exemplo? Se a pessoa não olhar direito, pode achar que tem um determinado dinheiro na conta, mas aquele valor é do cheque especial. Daniele Fonseca está com um especialista que vai dar algumas dicas de segurança para que a falta de atenção, né, Daniele, não tenha um custo muito alto. Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem está com a gente no NE1 desta terça-feira. Às vezes um simples vacilo, uma falta de atenção faz a pessoa ter um prejuízo enorme. Quem a gente convidou para essa entrevista foi Rafael Ribeiro, ele é advogado, professor universitário. E então, Rafael, a gente estava aqui conversando, os cuidados começam na hora, por exemplo, de baixar o aplicativo do banco. Quais são os cuidados em relação a isso? Bom dia para você. Boa tarde, meio-dia em ponto. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Exatamente. O primeiro cuidado que tem que se ter é onde baixar. O aconselhável é que aplicativos de bancos, aplicativos de instituições financeiras sejam sempre baixados nas lojas oficiais do teu celular. Seja ele Android ou iOS, não importa. Não saia baixando por links estranhos, links que você viu em rede social ou que chegou para você por SMS. Vai lá na loja e baixa direitinho. Uma situação que Maristela falou lá do estúdio, que às vezes a pessoa confunde um valor que aparece ali para ela no aplicativo, achando que é dinheiro em conta e, na verdade, é o valor referente a cheque especial. Qual é o cuidado, o alerta que você traz para diferenciar aí? Exatamente, vamos lá. Primeiro de tudo, as instituições bancárias, elas têm a obrigação de separar esse valor. Ela tem que deixar muito claro o que é uma coisa e o que é outra, até porque o cheque especial, ele tem a aplicação de juros. Porém, muitas vezes eles colocam embaixo disso um valor chamado saldo total. E ele junta o que você tem na conta com o do cheque especial. Porque ele sabe que muita gente acaba utilizando. Então, é importante você olhar o extrato da sua conta e verificar bem direitinho o que é saldo e o que é cheque. A gente falou agora sobre cheque especial. E de um modo geral, Rafael, quais são as maiores armadilhas que a pessoa acaba caindo nesses aplicativos de banco? Bom, as duas principais armadilhas que eu trago aqui é a falta de informação sobre o chamado custo efetivo total. Porque quando você vai fazer um empréstimo, quando você vai usar o cheque especial, muitas vezes eles colocam taxa com o nome de juros bem baixinho. Só que eles, além dos juros, incluem multas, encargos financeiros, encargos de administração, o que faz com que o custo efetivo total, que é o que você vai ser cobrado pelo dinheiro que você vai receber, seja muito maior, 80%, 90%. Então, essa é a principal armadilha que eles colocam. Se isso acontece com algum cliente, ele pode depois recorrer à Procon, à Justiça, dizendo, eu não sabia, isso não estava muito transparente para mim. Sim, sim. O consumidor que se vê lesado, ele pode procurar o Procon, os juizados especiais e também a justiça chamada de justiça comum, que são as varas. Todas vão ter lá condições de, primeiro, bloquear a cobrança indevida que esteja sendo apresentada e também rever o contrato, se muito já foi pago, até diversas vezes mandando devolver certo valor para o consumidor. Rafael Ribeiro, a gente agradece demais sua participação, trazendo aí esses esclarecimentos para que o pessoal não caia, né? Ou pelo menos tente não cair nessas armadilhas. A gente volta contigo, Maristela. Tem que ficar de olho, né? Sempre muito atento em relação aos aplicativos, com as ofertas, né? Com o dinheiro que de verdade se tem ou não e com o cheque especial por causa dos juros, né, Daniele? Obrigada pelas informações, agradeço também ao doutor Rafael. Bora voltar a falar com Camila Torres sobre o curso para vendedores. Quem sabe aí, hein? Essa não é a tua oportunidade para o fim do ano. Camila Torres já adiantou, né? Por causa das contratações temporárias. Esse mercado pode ficar ainda mais aquecido, né? E tem uma turma por aí com você, Camila?
E uma turma bem específica, viu, Maristela? Essa daqui é a turma de jovens aprendizes em vendas. Então, é um curso aí que já está sendo dado desde o início do ano. E olha só, o pessoal que já teve até a oportunidade de colocar em prática algumas das técnicas que são oferecidas aqui. E aí eu vou pedir licença aqui ao professor Luciano, que eu já tinha combinado com ele. Deixa eu primeiro, professor, conversar aqui com eles. Licença, como é que é teu nome? Meu nome é Yuri. Oi, Yuri, você já colocou na prática aqui, você já teve a experiência prática de atuar como vendedor? Sim, já tive a experiência prática na loja. Como é que foi, assim, achou difícil chegar, abordar o cliente ou não? Realmente aquilo que é visto como estratégia em sala de aula já dá para colocar em prática, assim, desde o primeiro dia? No início foi difícil, mas quando você vai se soltando mais na loja, colocando em prática os conhecimentos que você aprende em sala de aula, tudo vai ficando mais simples. O que foi essencial do conhecimento que você adquiriu em sala de aula para você levar para a atuação no mercado? Comunicação, né? Aprender a me comunicar bem, perguntar principalmente, ouvir principalmente. E comunicação é essencial. Como é que é teu nome? Kaiane. Obrigada, viu? Ô, Kaiane, e você, assim, quando chega o cliente, aí às vezes nem o cliente tem muita clareza daquilo que ele quer, o que você fez, assim, quando você estava colocando em prática, né, o conhecimento aqui em sala, para conseguir entender e manter a calma e conquistar a venda que você tanto queria? Normalmente, quando a gente está aprendendo a atender, né, sempre tem uma pessoa ajudando a gente. Então, normalmente, quando o cliente perguntava algo e eu não entendia, eu sempre perguntava ao supervisor e ele explicava tudo para mim quanto para o cliente. E aí tinha a oportunidade de ir conhecendo melhor, né, como que se estabelece essa comunicação, né? Maravilha, muito obrigada, viu? Deixa eu conversar com o professor Luciano, ele que é instrutor, não só aqui dentro do curso do Senac, tem esse curso, não só esse, mas também tem um outro curso que, inclusive, a turma vai ser aberta no mês que vem, que é o curso de Estratégias de Negociação e Fechamento de Negócios, um curso que começa no dia 6 de outubro, turmas à noite, tá? Ô, professor, essa comunicação que é tão importante, e aí, hein, como é que desenvolve essa habilidade? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Na verdade, a comunicação é um elemento fundamental para que você desempenhe o seu bom papel em vendas. Quem sabe falar, sabe vender e, sobretudo, sabe ouvir. A comunicação, essencialmente em vendas, ela é feita através primeiro de escutar e depois falar, depois comunicar. E aí tem que ser realmente ouvir com bastante atenção para não ficar forçando a barra numa venda, né, professor? É isso aí. Saber ouvir para saber perguntar. Até porque vendas é feita através de relacionamento. Eu consigo estabelecer e ter sucesso no ramo quando eu crio relacionamento. Para criar relacionamento, eu preciso primeiro ter interação com as pessoas. E interação é o saber ouvir e saber perguntar. Nada na vida, sobretudo na vida profissional de um vendedor, de uma vendedora, é feito sem conhecimento. Então, por isso que eu falo sempre, quer desenvolver, quer ter um sucesso para isso, estude e se aprimore. Estamos aqui para isso. É isso, né? Quer ter mais chances aí, de repente, nessa contratação de fim de ano e fazer com que a contratação de fim de ano vire uma contratação efetiva? Pode estar aí, então, a porta aberta no mercado de trabalho através das vendas. Quer mais informações? Tem na internet, no site do Senac, que é o pe.senac.br, e pode ligar também no 34136666. Cursos, a partir do mês que vem tem turma nova, Maristela. Estratégia de negociação, muito bom isso, hein, Camila? Obrigada pelas informações e boa sorte aí para todo mundo que está apostando e investindo nessa área. A seguir, a gente vai falar sobre a maternidade depois dos 40 anos. É que muitas mulheres estão engravidando nessa fase. Você vai ver como essa decisão chega e quais os desafios para as futuras mamães. 12:08, o NA1 volta já. NA1 de volta e o assunto agora é a maternidade. Ter filhos é o sonho de muitas mulheres, mas elas também desejam mais anos de estudo e especialização, consolidação profissional, independência financeira, estabilidade emocional. Com isso, a maternidade perto ou depois dos 40 anos tem sido uma escolha cada vez mais frequente.
Ser mãe e construir uma família sempre estiveram entre os maiores sonhos de Maria das Candeias. Era mais que um desejo. Ela encarava como uma missão de vida. Mesmo que demorasse anos para realizar, Candeias nunca desistiu. Hoje é uma mãezona. A pequena Tereza, de 1 ano e 8 meses, nasceu quando ela tinha 40 anos. Uma gestação tranquila e no momento certo. Eu passei anos, sozinha, porque eu já tinha vindo de vários relacionamentos ruins e onde eu tinha sofrido muito, eu falei, não quero. Quero encontrar uma pessoa que queira construir uma família e ser feliz. E ficar até o fim. E aí eu passei 9 anos sozinha, solteira. Essa é a minha história. Depois de 9 anos eu conheci meu marido, o amor da minha vida. Conheci na academia aos 38 anos. Casamos aos 39 e com 1 mês de casados eu fiquei grávida de Tereza. O amadurecimento fez parte do processo para este momento. Eu acho que eu estava preparada de fato para ser mãe. Porque a maternidade ela é um grande mistério. De dores, de alegria, de confortos, desconfortos, de você receber uma vida e ter que educá-la, e ter que gerir algo que até então não existia. E eu acho que antes talvez eu não estivesse tão pronta, sabe, Dani, para viver esses desconfortos próprios da maternidade. Talvez eu vivesse mal e eu vivo muito bem a minha maternidade. Ela e o marido querem aumentar a família. Depois de Tereza, Candeias engravidou outras 2 vezes. Quando Tereza estava com 6 meses, eu engravidei de Tomás e perdi ele com 17 semanas. E aí, após 6 meses da perda de Tomás, eu fiquei grávida de José Maria e perdi com 11 semanas. Agora nós estamos no processo investigativo, mas vamos descobrir, se Deus quiser, e queremos ter mais filhos. Queremos ver essa casa cheia de criança e Tereza com os irmãos, e eu quero ver essa mesa cheia de muita felicidade nessa casa, se Deus quiser. Carol também foi mãe de João Paulo, que tem 2 anos e 8 meses, aos 40 anos. A data de nascimento dele está marcada no corpo e no coração da mãe. Foi uma decisão de forma independente, depois do fim do casamento, que durou 8 anos. Eu divorciei aos 35 e, enquanto eu estava casada, não era uma opção ter filhos, não cabia ali nos nossos planos. Aos 37, com uma vontade muito latente de ter filho, e eu não tinha um parceiro. E não estava na vibe, eu não estava querendo procurar alguém, conhecer alguém. E daqui que conhecesse alguém, que essa pessoa estivesse na mesma sintonia também de querer ter um filho, eu realmente não estava disposta a esperar. Carol acabou decidindo pela fertilização in vitro, uma técnica de reprodução assistida feita em laboratório, onde os óvulos e espermatozoides de um doador são unidos para formar embriões, e que depois são introduzidos no útero da mulher. Usou o dinheiro que há anos juntava para alguma emergência ou para as viagens que costumava fazer. Foram 2 tentativas. Somente a segunda deu certo para a vinda de João Paulo. Esse galeguinho esperto e cheio de disposição. É minha felicidade completa, Eu não poderia estar mais inteira, mais feliz na minha vida. E tão certa da minha decisão, sem ligar para julgamento, Eu queria tanto um filho para dividir minha vida com ele, para me entregar 100%, a maternidade. Tanto que hoje eu vivo integralmente a maternidade. São vários os motivos que levam a mulher a querer engravidar mais tarde. A busca pela estabilidade profissional, financeira. Em alguns casos, a espera é pela maturidade emocional. E os dados oficiais comprovam que cada vez mais mulheres só querem ser chamadas de mamãe ou maninha depois dos 40 anos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2014, no Brasil, 13.570 mulheres entre 40 e 49 anos engravidaram. Em 2024, foram 16.164 nessa mesma faixa etária. 2.594 mulheres a mais que engravidaram depois dos 40 anos. Doutor Agostinho Machado é médico obstetra do Hospital das Clínicas, no bairro da Cidade Universitária, no Recife. Diz que atende muitas pacientes que só começaram a liberar depois dos 40. É um termo usado para dizer que a mulher parou de usar métodos contraceptivos. Contou que nessa faixa etária, a gestação pode ser mais delicada. A idade dos 40 anos ou mais
ela entra dentro desse alerta de inspirar cuidados numa gravidez que pode ter o potencial de complicar. Por isso que ela é tida como uma gestação de alto risco, apesar de que existem gestações de pacientes 40 ou mais que são super tranquilas, que o pré-natal é super tranquilo, que o parto é um parto super bem sucedido. Então, o que vale muito também não é só a questão da idade, do fator etário, mas todos os antecedentes e as condições clínicas que ela traz. A gravidez tardia aumenta o risco de diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, parto prematuro e aborto espontâneo. Dr. Agostinho explicou que isso acontece por causa da diminuição da qualidade dos óvulos e dos espermatozoides também. O homem também, ele se ressente com o passar dos anos, a qualidade do esperma diminui. A natureza, costumo dizer, ela foi um pouco mais benevolente com os homens, porque eles conseguem ainda produzir espermatozoide, porém, também podem ter dificuldade de engravidar as parceiras. Já está demonstrado aí que de cada 5 homens, um com mais de 40 anos vai ter dificuldade para engravidar a parceira naturalmente. Outra preocupação comum é o risco do desenvolvimento de síndromes nos bebês. A chance de uma síndrome de Down em paciente com 20, 25 anos é de 1 para 3 mil, 1 para 4 mil, enquanto que dos 40 anos ou mais é de 1 para 100. Então você vê que há uma diferença importante, tá? Mas ainda assim eu costumo dizer para paciente, eu digo, veja, é 1 para 100. Então você tem aí 99 chances de ter tudo bem, né? De não ter, pelo menos, né, nesse aspecto que a gente está avaliando, essa síndrome em questão. Para as mulheres que optaram pela maternidade nessa fase da vida, as dúvidas e os medos não foram maiores do que o desejo de ser mãe. Uma operação da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha suspeita de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com a polícia, um dos investigados usava uma pizzaria como empresa de fachada para praticar os crimes. Bianca Carvalho tem as informações. Olá, Bianca. Olá, de acordo com as investigações da Polícia Federal, que começaram as investigações no ano passado, o esquema dessa quadrilha movimentou cerca de 10 milhões de reais. Os crimes: tráfico de drogas, tráfico interestadual de drogas e também lavagem de dinheiro, que é quando se usa uma empresa de fachada para dar uma aparência de legalidade a um dinheiro que é obtido de forma ilegal. Eu vou conversar com o Márcio Tenório, que é o delegado de Polícia Judiciária, delegado da Polícia Federal, para saber, delegado, como é que essa quadrilha atuava? Na verdade, eles esquematizaram um grande sistema de lavagem de dinheiro que funcionava para acobertar os crimes de tráfico e, como você bem pontuou, elaborar a questão da lavagem do dinheiro, né? A reentrada do dinheiro no sistema financeiro com um aparente viés de legalidade. Para isso, eles usavam estabelecimentos comerciais, né? A gente identificou um principal dele, que seria a finalidade comercial seria uma pizzaria. Por isso que é a Operação Pepperoni, né? Exato, por isso que o nome foi batizado o nome da operação foi batizado de Operação Pepperoni, e eles se valiam desse esquema para lavar o dinheiro que era obtido com o tráfico. E você pontuou um tráfico interestadual, foram identificadas pontas desse esquema, tanto no estado do Ceará como também no estado de São Paulo, né? E diante de todo o contexto que já havia e da movimentação financeira, uma vez que a polícia pediu a quebra de sigilo bancário fiscal dos investigados, a gente identificou quase 10 milhões de reais de movimentação financeira do grupo. Foram pedidos os mandados de busca e prisão que foram cumpridos nessa data. Todas as prisões foram feitas, vocês conseguiram prender todo mundo e apreenderam quanto? Em dinheiro, ou em armas, em drogas? Nós fizemos, dos 18 mandados de busca e apreensão, todos foram cumpridos na data de hoje. Foram 5 em São Paulo, 3 no estado do Ceará e 10 aqui em Pernambuco, na região do município de Salgueiro. E dos mandados de prisão, dos 13 mandados de prisão até o momento, nós cumprimos 9. Ainda temos equipes na rua em busca de prender esses últimos 4 suspeitos. Os resultados das buscas foram muito bons.
foram avaliados e foram considerados muito bons pela equipe de investigação, uma vez que conseguimos fazer um flagrante de drogas importante, com um dos alvos que era importante, a gente materializar ainda mais a conduta dele. Foi feito hoje, com apreensão de arma, com apreensão de muito dinheiro. O dinheiro ainda está sendo contabilizado da apreensão de hoje. A investigação continua? Sim, a investigação continua, agora mais do que nunca, porque a gente conseguiu materializar o que a gente já tinha. E vamos agora um passo à frente, que é identificar outros possíveis envolvidos e delimitar ainda mais a extensão do grupo criminoso. Delegado, muito obrigada pelas informações. A gente volta para o estúdio. E a polícia prendeu hoje em Pernambuco um homem suspeito de invadir sistemas de informação do governo federal para repassar dados para criminosos que aplicam golpes pela internet. A gente conversa agora com Natália Dielu, que tem outras informações sobre essa operação. Oi, Natália, boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Essa prisão foi realizada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, num trabalho feito em parceria com as polícias civis de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e também de São Paulo, né? Este homem foi preso aqui em Pernambuco, em Porto de Galinhas, né, na cidade de Pojuca, no litoral sul. Ele é apontado pela polícia como o pilar técnico, né, dessa quadrilha nacional de invasão de sistemas informáticos. Ele é chamado pela polícia como a fonte, ou seja, ele invadia os sistemas sigilosos do poder público e revendia, na verdade, vendia esses dados para outros criminosos. Ele, inclusive, teria tido acesso a informações do Poder Judiciário. Nesse arquivo, segundo esse criminoso, havia mais de 230 milhões de dados de chave Pix de pessoas de todo o país. Ele teria tido acesso também a dados até da Polícia Federal. Então, ele invadia esses sistemas e vendia esses dados para intermediários. 3 mandados de prisão foram cumpridos, e 3 de busca e apreensão. Então, além deste homem que foi preso aqui em Porto de Galinhas, a polícia também cumpriu mandados de prisão no Rio Grande do Norte. Um homem de 26 anos que é apontado pela polícia como intermediário. Ele revendia dados aos golpistas. Inclusive, a polícia disse que ele criou uma plataforma de grupos no WhatsApp para comercializar esses dados. E também um outro mandado de prisão que foi cumprido em São Paulo, um homem que é investigado por fraudar dados de médicos gaúchos. Esse preso de Pernambuco, ele teria, inclusive, repassado dados para um outro homem que foi preso no dia 6 de agosto aqui em Olinda, A gente noticiou que esse homem preso em agosto é Caio Lucas Rodrigues dos Santos. Ele é suspeito de invadir também sistemas de informação do governo e também foi preso por ameaçar o humorista e youtuber Felipe Bressanin, o Felca, que por meio de vídeos aí nas redes sociais, na internet, divulgou aí a exploração infantil, exploração sexual, a adultização de crianças na internet. Então, esse homem preso hoje também teria fornecido dados a este homem que, entre outros crimes que ele cometeu, que ele teria cometido, o Caio, ele também ameaçou o humorista Felca. A gente segue, então, acompanhando esse caso, Maristela. Isso, Natália. Obrigada pelas informações. Vamos falar de saúde agora e sobre esses padrões estéticos criados para impor como o nosso corpo deve ser. É uma pressão que vai além da magreza e exige também uma pele sem marcas, a chamada barriga negativa, músculos definidos. E a busca por tudo isso pode nos levar por um caminho bem perigoso, viu? Daniele Fonseca está com uma psicóloga para falar sobre distúrbio de imagem, que é uma preocupação exagerada com o corpo, que pode provocar o quê, Daniele? Maristela, é uma exigência, Como se a pessoa tivesse que ser, perfeita. E outra coisa, é perfeita aos olhos de quem? O que você tem como um padrão de beleza pode não ser o meu. E assim vivem as pessoas, A gente convidou para essa entrevista Débora Capozoli, ela é psicóloga. Então, Débora,
Em que momento essa busca pelo corpo ideal, pelo rosto ideal, passa a ser algo doentio? Boa tarde. Boa tarde. A questão é quando a gente tem um sofrimento perpassando esse comportamento. Precisa ser diferente do comportamento considerado vaidoso, ou indo além da questão estética e considerar uma questão de saúde mental, onde tem de fato aí um atravessamento nessa saúde mental a ponto de fazer com que o indivíduo tenha suas atividades diárias prejudicadas. O distúrbio é uma doença? O distúrbio é uma doença, né, está nos manuais estatísticos. E a gente precisa ter aí alguns fatores associados para ser considerado um transtorno ou um distúrbio. Então, vai além da questão dos fatores socioculturais influenciando. Temos também predisposições psicológicas, como, por exemplo, a baixa autoestima, perfeccionismo, casos em que esse indivíduo passou por algum episódio de bullying na sua vida. Também temos as questões dos fatores que se relacionam às alterações em algumas áreas do cérebro, substâncias que são produzidas. Geralmente é quem está ao redor que percebe que aquela pessoa está indo longe demais, né? A busca é exagerada de tratamentos, enfim. Como pode ser feita uma abordagem assim positiva, sem ser nada invasivo? Olha, fulano, tá bom, não precisa disso tudo, você está adoecendo. Como trata-se de um sofrimento real, é preciso que quem está ao redor se muna de informação para que possa compreender e acolher. De certa forma, alertar, né, essa pessoa acolhendo, sem julgamento. Muitas vezes a gente fala de mulheres, né, sobre mulheres vivendo uma situação assim. Com os homens, isso também acontece em qual nível, digamos assim? Sim, nós também temos um mercado aí, né, que acaba influenciando também esses aspectos referentes, né, aos homens. Então, nós temos aí casos, por exemplo, de dismorfia muscular, onde os homens buscam excessivamente o aumento dos músculos ou acham que a quantidade de músculos é sempre insuficiente. Então, tem um excesso aí na busca desses músculos, por exemplo. Qual é o tratamento para quem passa por esse distúrbio de imagem? É importante a gente enfatizar a questão da saúde mental, a busca por um acompanhamento psicológico, onde possa ser iniciado aí um trabalho psicoterapêutico, né, visando mudar essas crenças limitantes da pessoa com seu próprio corpo, nos aspectos negativos. Em alguns casos, também pode ser necessária uma intervenção medicamentosa por parte de um médico psiquiatra, e buscar acolhimento. Quanto mais informação, mais possibilidade, né, do indivíduo identificar os sinais e sintomas. Débora, a gente agradece demais, viu, essa sua orientação e, claro, lembrando que ninguém está aqui condenando, né, qualquer procedimento estético que a pessoa queira fazer para melhorar algo no corpo, desde que não seja algo doentio, como a gente falou aqui. É contigo aí no estúdio. Voltamos ao estúdio do ENE1. É hora do nosso quadro Bora Pechinchar. É cada vez maior o número de motos no trânsito. E quem anda nesse tipo de veículo precisa reforçar a segurança por causa dos acidentes que infelizmente são comuns. Lilian Oliveira foi até algumas lojas para ver quais itens de proteção são necessários e quanto estão custando. Olha só. Maior praticidade, gastar menos com manutenção e ganhar tempo nos deslocamentos são alguns dos motivos que levam motoristas a escolherem a moto como meio de transporte. Para o Adriano, é uma paixão antiga. Desde 15 anos de idade, eu tenho moto, passei um tempo sem ter moto, foi quando eu me casei, tudinho, mas depois eu aderi e voltei para a moto novamente. E a moto, a opção aqui é porque o trânsito de Recife aqui é muito grande, é muito quente e a moto facilita mais. O curioso é que pela primeira vez em Pernambuco, as ruas têm mais motos do que carros. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, são mais de 1.570.000 motocicletas no estado. Mais de 30 mil unidades do que a frota de carros, que totaliza 1.541.000.
Mas quem anda de moto sabe bem que é preciso ter cuidados com a segurança e a integridade física. É aí que entram os acessórios. No Pechinchar de hoje, fomos a 2 lojas para saber o que os motociclistas mais procuram. Nesta loja, que fica na Rua da Concórdia, no bairro de São José, o capacete é um dos itens mais procurados. Aqui, os modelos mais comuns estão com desconto de até 60%. Os preços variam de R$ 103 a R$ 349. Jorge explica o que os motociclistas têm usado para se proteger no trânsito. Além do capacete, existem as jaquetas de proteção, existem também as luvas. Outro item indispensável que o motociclista deve ter atenção é uma antena corta-pipa, proteções no cotovelo, no ombro e nas costas, que é da jaqueta, né? E também tem as cotoveleiras e joelheiras. A antena corta-pipa é muito procurada. Aqui, ela custa a partir de R$ 19,90. E quando não para de chover, mas mesmo assim é preciso se deslocar, a alternativa é usar capas de chuva. Aqui, a capa de material PVC custa R$ 109 e a de nylon, R$ 189. Jaquetas com proteção nos ombros e cotovelos também saem bastante. Com a promoção, o cliente paga R$ 209,93. A maioria dos clientes que entram hoje na loja e faz o campo de pesquisa, eles terminam retornando, né? E lógico, né? Sempre tem aquele combo casal, o pessoal que vai comprar 2 capacetes para ele, para a esposa. E a gente sempre dá um desconto especial para o pessoal. Tem as vantagens, por exemplo, se pagar no Pix, se vai pagar à vista, ganha desconto também? Exato. A gente tem as condições de parcelamento no cartão de crédito, né? A gente facilita bastante. E também existe o pagamento via Pix ou em espécie e a gente geralmente consegue um desconto bem interessante. Nesta outra loja, na mesma rua, Duda, que trabalha há mais de 30 anos na área, dá dicas de segurança e prevenção a furtos e roubos. Começando pelo cadeado. O cadeado, certo, ele evita de a pessoa, o ladrão, né, em si, de furtar a sua moto, que eles têm uma chavezinha que eles colocam na ignição. Com 5 segundos ele consegue levar a moto, mas se tiver com cadeado, evita de ele pegar essa moto, né? Ele vai pegar aquela que não tem cadeado. Em segundo, temos o alarme. O positron, ele é instalado na moto, ele não sabe onde é que vai ficar. Você anda com o chaveirozinho embutido, né, escondido. Se ele for furtado na mesma hora que ele sair, 1 minuto e meio ela vai cortar. Esse custa quanto? Esse custa R$ 369, né? Instalação grátis, divide no cartão, né? Sem juros. Por aqui o cliente encontra antenas a partir de R$ 27, botas a partir de R$ 129 e capas de proteção contra chuva a partir de R$ 125. Para quem trabalha com entregas, há também opções de baús, que variam de preço conforme a marca e o tamanho. Este aqui custa R$ 148. Já este outro modelo custa R$ 655. A loja tem produtos com descontos e também uma campanha própria em que, após qualquer compra, o cliente ganha um valor de volta. Uma forma de conquistar e fidelizar o consumidor. Além de você ter o desconto na peça, você ganha um cashback para a próxima compra você comprar já com desconto, né? Nós vimos aí na reportagem que o número de motos em Pernambuco já ultrapassou o de carros. Então, a direção defensiva sobre 2 rodas é fundamental para um trânsito mais seguro. O que pouca gente sabe é que existe um curso gratuito para motociclistas. Natália Dielu e Dai Santos mostram agora pra gente. Uma forma de se proteger e evitar erros que podem contribuir para acidentes de trânsito. No SESC Senat, que oferece apoio aos trabalhadores do setor de transporte, um curso específico sobre pilotagem segura prepara os motociclistas para o dia a dia na cidade. A posição correta dos pés, em cima do estribo, garante mais estabilidade e evita problemas mais graves em situações de acidente. A conscientização sobre os itens de segurança, como o corta-pipa, e a forma certa de ajustá-lo no nível da cabeça do motociclista, impede que linhas cortantes atinjam o pescoço. Assim como o uso do sapato fechado, indispensável para proteger essa parte do corpo durante a pilotagem. No curso, a instrutora também dá outras orientações sobre a postura do motociclista. A motocicleta, ela tem aqui seu eixo gravitacional. O importante é sempre que o motociclista fique no meio desse eixo. Vai manter aí o motociclista sem precisar estar
saindo desse eixo, né? Muitas vezes a gente percebe que o motociclista ou ele senta muito para trás ou muito para frente, a gente sempre que o eixo gravitacional é aqui no meio. Na parte de postura, que é muito importante, que a postura desse condutor vai ajudar na parte de segurança da motocicleta. A gente vê comumente aí o motociclista utilizando os braços arqueados assim. No momento de frenagem de emergência, esse corpo vai ser projetado para frente. Então ele vai perder essa área de proteção do corpo, que mesmo a lei, ela pede que a gente ande com os braços levemente flexionados. No momento de frenagem, ele vai estar com o braço flexionado e não vai ser impulsionado para frente. Viseira. A gente sempre percebe que os motociclistas andam com a viseira aberta e com óculos. Não é permitido utilizar mesmo óculos de grau com a viseira aberta, a não ser que o óculos seja de proteção. Tem a proteção lateral aqui do lado. Viseira sempre fechada, jugular sempre amarrada aqui, ó, fivelada. E o capacete, é importante que se fale, principalmente a gente que é da área de trânsito, não utilizar aquele capacete aberto, utilizar esse capacete full face, que ele vai proteger essa área do maxilar numa eventual queda. O curso de pilotagem segura oferecido pelo SESC Senat tem uma duração de 4 horas. E para fazer esse curso é preciso já ter a habilitação para motos. Os profissionais, como mototaxistas, motofretistas e também motociclistas que fazem transporte por aplicativo, podem ter acesso às aulas de forma gratuita, se estiverem em dia com a contribuição obrigatória prevista em lei, que é de R$ 37,95. A gente sabe que com o advento das plataformas de entrega, o número de sinistros com motocicletas tem aumentado exponencialmente. Por conta disso, aqui no SESC Senat nós temos esse programa de pilotagem segura para mostrar técnicas de pilotagem para esses condutores ou esses motociclistas que estão expostos no trânsito todos os dias e precisam dessas técnicas para evitar o sinistro. A moto faz parte da rotina de David há pouco mais de um ano. Eu saio de casa às 7 horas, venho para o meu trabalho, a moto com certeza, venho para o meu trabalho às 7 da manhã, depois saio para o almoço também de moto, volto de moto, largo às 6 da tarde de moto e vou rodar por aplicativo até às 8, 9 horas da noite para tentar fazer aquela renda extra. Ele concluiu o curso há 4 meses e se sente mais seguro para encarar o trânsito. Todas as medidas de segurança têm que ser adotadas. Muita gente acha que é um pouco de besteira, coisa do tipo, porque você anda de moto, mas nessa situação que você precisa, você verifica que realmente faz a diferença. Hoje você não pilota só por si próprio, você pilota também pelo outro. E aí você tem que estar preventivamente preparado para lidar com essas situações. É isso, segurança é fundamental, né? Bora continuar falando sobre este assunto? Joab Alves está na sede do Detran Pernambuco, no bairro da Iputinga, para tirar outras dúvidas sobre o uso de equipamentos obrigatórios. Também vai falar sobre a prevenção de acidentes, né, Joab? Boa tarde para você. Prevenção sempre é o melhor caminho, né, Maristela? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E quem vai nos ajudar aqui já está ali, é o Márcio Silva. Ele que é agente de trânsito, também instrutor aqui do Detran Pernambuco. Márcio, bem-vindo aqui ao NE1. A gente mostrou uma reportagem agora há pouco falando de alguns equipamentos. A gente está vendo outros aqui. Por exemplo, estou vendo uma cotoveleira, a jaqueta também. Isso acrescenta ainda mais na segurança do motociclista? Bem-vindo. Boa tarde, Joab. Boa tarde a todos. Sim, na realidade, pelo Código de Trânsito, o equipamento obrigatório seria só o capacete. Tá? Mas existem esses outros equipamentos aqui que são equipamentos recomendados. Então esse equipamento vai trazer uma proteção maior ao ciclista. A luva, por exemplo, ajudaria ali para... A gente sabe que tem muitos aplicativos de mobilidade, né, que utilizam a moto. Ajudaria na segurança desse pessoal? Tá. A luva, não só para motociclista ou motorista quem está conduzindo aplicativos, mas no geral. Essa luva não é uma luva comum, uma luva de pedreiro, uma luva de ciclista. É uma luva para motociclista. Ela tem uma diferença aqui no peito, aqui, tá vendo? No caso, essa daqui, ela é cortada e tem essa, que ela é completa, tá? Mas da mesma forma, tá vendo? Ela tem uma proteção. Essa aqui é uma luva para motociclista. Tá? Ô Márcio, aproveitando, né, os equipamentos da moto também, quais seriam que poderiam ajudar nessa segurança desses motociclistas? Tá. Para moto, o que é que a gente tem de essencial? Antena corta-pipa,
que aqui, para os motociclistas, ela é, como eu falei, recomendado agora. Se você for mototaxista ou motofretista, ela é obrigatória, a antena corta-pipa, e ela tem que estar... não adianta você estar com ela e ela estar retraída, não adianta, tá? Nós temos o protetor de motor e carenagem, que aqui protege as pernas do condutor, tá? E uma coisa principal, que muita gente esquece, tá? Pneus em boas condições de uso. Isso aqui, ó, é o TWI. Quando essa borracha já chega aqui, está na hora de trocar o pneu, porque você já não tem mais aderência na pista e pode aquaplanar. Ô, Márcio, acho que é importante a gente falar também, a gente caminha aqui, anda pelas ruas da região metropolitana do Recife e a gente vê as motos nos corredores. Essa manobra, ela é autorizada e além disso, né, aquele zigue-zague também, pode fazer? Tá, João, vê só. Não existe a proibição de estar no corredor, não existe essa proibição. Em 97, em 98, quando o código foi lançado, essa proibição ela foi vetada. Tá? Então, pode-se pegar o corredor? Sim. Agora, o que é que geralmente eu costumo falar? Enquanto todos os veículos estão parados, o motociclista está se movimentando. Então, não precisa velocidade, não precisa alta velocidade. É você manter uma velocidade constante, 30, 40, uma velocidade de segurança. Por quê? Você não sabe, por melhor piloto que você seja, mas você não sabe quem está à sua frente. Se de repente você está passando pelo corredor e outra pessoa cruza a sua frente, você vai ter que ter um momento para reação, um tempo para reação. Então, vai pegar um corredor, pegue, mas pegue com segurança. Ande devagar, com cuidado. Só para a gente concluir aqui, Márcio, a gente vê muitos motociclistas mexendo no celular. Isso também é contra a lei de trânsito. Sim, é proibido não só para o ciclista, como também para o condutor de veículo. Não podem estar interagindo com o celular. Usar o celular é só para você manusear, acessar o GPS e quando começa, pronto, começou a circular, esquece o celular. Márcio Silva, obrigado aqui pela participação com a gente no Enem1. Maristela, volto com você no estúdio. Dicas valiosas do Márcio, hein, Joab? Agradeço demais a participação de vocês por aí. O Enem1 tem uma dica agora para os estudantes de comunicação. Está chegando a aula aberta que marca o lançamento da edição Nordeste do edital Academia LED, o jornalismo Globo na universidade. É no dia 23 de setembro, 3 convidados bem especiais vão participar. Poliana Brita, do Fantástico, Bianca Carvalho e Márcio Bonfim. Ficou interessado? O link para se inscrever está aparecendo aí na tela. Os estudantes vão poder criar projetos que apresentem as diferentes cidades nordestinas como um espaço de criatividade, tecnologia e inovação. Quem for selecionado para esse edital recebe uma bolsa de R$10 mil para a produção dos projetos inscritos e vai ter direito a mentorias na Globo durante o processo. A seguir, o que acontece quando um casal compra um bem juntos e depois se separa? Quem fica com a dívida futura, hein? O Enem1 volta em instantes com essa resposta, agora 12h45. Enem1 de volta e a gente vai tirar dúvidas que chegaram pelo nosso Instagram sobre distúrbio de imagem. Daniele. Maristela, as perguntas, né, que vieram pelo ne1.globo, nosso perfil lá no Instagram, e quem continua aqui com a gente é Débora Capozoli, psicóloga. Então, Débora, foram muitas, viu, que chegaram por aqui. Por exemplo, a de Maria Alice. Olha o que ela pergunta. É normal uma pessoa com esse distúrbio de imagem induzir o vômito? Sim, tem a ver com o que nós chamamos de transtornos alimentares, né? Tanto pode ocorrer a questão da bulimia, como também da anorexia. É um dos sintomas. Olha essa aqui, algo preocupante, viu, que Jéssica mandou para a gente. Ela fala o seguinte, que depois da bariátrica, né, que é a cirurgia para redução de estômago, todo mundo fala para ela que ela mudou bastante, até porque perdeu 30 quilos depois dessa cirurgia. Mas ela continua se vendo da mesma forma. O que pode ter acontecido? É comum isso? Sim, inclusive tem a possibilidade de ela voltar a recuperar esse peso, se ela se olha da mesma forma.
Assim como no pré-operatório é necessário uma avaliação psicológica e um acompanhamento psicoterapêutico, no pós-cirúrgico também. Então é necessário que de alguma forma ela busque esse acompanhamento psicológico para lidar com essa nova imagem, com essa nova aparência. Agora a de Bia. A pessoa ficar sem comer na tentativa de ter um corpo perfeito. Qual é o prejuízo disso para a saúde? Bom, como necessidade fisiológica orgânica, precisamos nos alimentar. Então, qualquer tipo de privação que possa trazer um sofrimento ou um prejuízo para esse corpo vai trazer também consequências. Então, a falta de alimentação em busca desse ideal de corpo perfeito também pode ser uma das características associada a outros sintomas, né, de um transtorno de imagem. Agora a de Meire, ela diz o seguinte, que após a menopausa engordou 10 quilos. E aí está sem querer até se olhar no espelho, deve ser um sofrimento, né? Diz que faz dieta, faz academia, pratica atividade física, mas está vivendo essa situação. Também há necessidade aí de buscar um apoio psicológico para lidar com essa nova imagem. A menopausa pode trazer aí algumas alterações hormonais, então pode se referir também a esse ganho de peso. E aí existe a possibilidade dela lidar, né, com essa nova imagem, já que de alguma forma ela está buscando aí, né, a questão da autoestima, buscando o exercício físico. Então não necessariamente significa ser um transtorno, já que não está trazendo um engessamento ou um sofrimento em demasia. Agora, uma pergunta aqui que, na verdade, traz uma reflexão, é algo bem subjetivo, viu? A pessoa diz assim, por que o bonito nunca é o bonito o suficiente? É o que você iniciou falando, né? Depende dos olhos de quem vê. Então, se a gente parte do princípio da autoaceitação, embora vivamos todos num contexto sociocultural que acaba trazendo a imposição de padrões, é importante também exaltar as nossas características próprias, né? Os nossos pontos positivos, né? Não focando só nas imperfeições, que principalmente as mulheres focam muito, mas também exaltando as nossas qualidades. Débora, muito obrigada pela mensagem, pela reflexão aí que você deixou para todo mundo que está nos acompanhando. Maristela, é contigo. Obrigada, Daniele, Débora, e a você também que mandou perguntas lá pelo nosso perfil no Instagram, @ne1.globo. A gente vai falar agora sobre um tema que gera muitas dúvidas, partilha de bens. Mas e quando o casal se separa, mas os bens ainda não estão quitados? Como um imóvel financiado, por exemplo. Camila Torres está agora com um advogado. Quem fica com a dívida, hein, Camila? Bora saber aqui com o Anderson Leão. Ele é advogado e é também professor do curso de Direito. Ô Anderson, vamos imaginar primeiro a relação de papel passado, como as pessoas dizem, né? Comprou um apartamento. O casamento acabou, mas ainda não terminou de pagar o apartamento. Quem que continua pagando as parcelas? Boa tarde. Boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui, primeiramente, né? Se a relação ela é formalizada, a tendência é de quando há o quebra do vínculo aí do matrimônio, no caso da relação formal, que é o casamento, a tendência é que esse bem que fique com o homem ou com a mulher ou quem quiser que seja, né? Quem continua a pagar é quem fica normalmente com o imóvel. Tá certo? Então, como é uma despesa, como é uma pendência financeira, normalmente quem fica é quem fica com o imóvel. Então tá, se o imóvel ainda não foi quitado, é isso que acontece. Agora, se tiver dívida também desse financiamento, o que acontece com ela, com essa dívida, com o valor dessa dívida, se a relação acaba? Veja, quando a relação acaba, a tendência é os dois procurarem partilhar esses bens. Tá? Então, partilhando os bens, vão ser levantados créditos e débitos. Então, normalmente, aquela pessoa que continua a pagar, ela pode buscar uma compensação pelo que ela pagou em relação a esses débitos, numa futura partilha. Depende, essa decisão depende também do regime de comunhão ou separação de bens, professor? Sim, sim. Quando a pessoa casa, tá? Ela escolhe o regime pelo qual ela quer seguir esse casamento. Então, a gente tem um regime legal, que é o regime parcial de bens, onde se divide tudo após o casamento. Tudo é que adquiriu em comum após o casamento. Mas, se for escolhido separação total de bens, por exemplo,
vai ficar a responsabilidade exclusivamente para aquele que adquiriu o imóvel unicamente em seu nome. Tá? Então, vai caber muito das pessoas escolher o regime e adotarem essa medida. Então, se for separação de bens, quem comprar em seu único nome, ele será o único responsável e detentor do poder daquele bem. Se for parcial, eles vão ter que dividir, tá, todo o que foi adquirido em esforço comum durante esse casamento. E aí, se o casal não consegue chegar a esse consenso, chega o ponto de que o juiz mesmo que decide, o juiz ou a juíza mesmo quem decide? Sim, se não chegar a um consenso de como vai ser feita essa partilha, o juiz vai determinar em sua sentença, né, que o imóvel será vendido. E para ser vendido, vai observar o regime de bens. Seja ele separação total, não vai ter direito, só vai ter direito aquele que comprou o imóvel em seu nome. Se for parcial de bens, vai mandar dividir em igual parte, 50% para cada. Professor, existem relações que elas não são de papel passado, para continuar usando a expressão popular. Mas são relações, ainda assim, que se você perguntar para as famílias, para as pessoas do convívio, do casal, existe uma relação estabelecida. E aí? Essa relação acaba, mas ainda tem parcela para pagar do apartamento, que é o exemplo que a gente está usando aqui. Como é que fica essa situação? Bom, é a grande problemática social hoje em dia do direito das famílias. As relações que não são formalizadas, que a gente chama de união estável. Só que essa união estável ela pode ser formalizada por escritura pública ou ela pode ser uma união simplesmente de convívio de fato. Tá? Então, se ela for formalizada por escritura pública, as pessoas ali envolvidas nessa relação, elas podem adotar o regime de bens conforme o casamento. Caso não haja uma formalização, elas vão ter que buscar, caso queira partilhar algum bem, de crédito, débito, seja o que for, elas vão ter que buscar o reconhecimento da união estável e provar que no decorrer daquela união foram adquiridos esses bens financiados. Então há essa celeuma maior de ter que provar que realmente existia a união e que aquele bem foi adquirido em esforço comum. E aí buscar um reconhecimento e, ao mesmo tempo, uma dissolução da união estável. E aí, tendo o reconhecimento dessa relação, aí resolver como é que ficam essas parcelas a pagar, dependendo aí do tipo de relação. Isso. Assim que eles formalizarem a relação, vão declinar, fazer o levantamento dos bens que foram adquiridos, principalmente esses financiados, tá certo? E as parcelas que foram pagas no decorrer e as que restarem posterior ao casamento. Anderson Leão, professor de Direito e também advogado, dando aí essas explicações de quando a relação acaba, mas ainda é preciso pagar o financiamento daquilo que foi comprado pelo casal. Maristela. Tirando a dúvida de muita gente, né, Camila? E hoje é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. E para celebrar essa data, o Hemop realizou um evento hoje de manhã na área externa do Hemocentro, no bairro das Graças. Um momento para reforçar a importância de doar um pouco de si e salvar vidas. Gabriel viveu uma das experiências mais marcantes da vida de alguém. Ter uma doença grave, leucemia, câncer no sangue e não ter garantia de que iria ficar curado, mesmo depois do tratamento. Passou por momentos de muita expectativa. Eu debilitei bastante, porque é uma quimioterapia bem forte, né? Então, o estado de saúde estava grave, por a doença ser grave, mas como eu respondi bem, estava bem. Mas mesmo assim você precisava de um transplante, por quê? Eu não sou médico, mas eu lembro que na época os médicos diziam que para poder evitar com que tivesse a chance da leucemia voltar futuramente, era necessário um transplante de medula. Na família dele, ninguém foi compatível para doar a medula óssea. Até que, no intervalo de 1 ano, conseguiu encontrar um doador. Além da compatibilidade, receptor e doador compartilharam outras coincidências. Ele doou a medula para mim no dia do aniversário dele, que foi um dia antes de eu receber, né? No dia seguinte eu recebi a infusão da medula dele. Então tem essa coincidência que ele doou no dia do aniversário dele. E aí agora, mais recentemente, engraçado, a gente tem contato por WhatsApp, né? Rede social. A filha dele nasceu recentemente e a filha dele nasceu no dia do meu aniversário, dia 26 de julho. Hoje foi celebrado no Hemop o Dia do Doador de Medula Óssea. Os nomes que aparecem neste mural são de quem se cadastrou no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, REDOME, e fez a doação. A retirada desse material pode ser feita de 2 formas.
ou no sangue periférico, que é essa veia que a gente vê, uma máquina vai tirar, chamada coleta por aférese, ou então ela pode ser tirada do osso, mas não é da medula. Muita gente, como é doação de medula, muita gente fica pensando que é na coluna, tem medo, mas não é. É um osso que a gente tem no quadril, faz com agulha de biópsia e biópsia esse osso, vai até o fundo e tira a medula, que são as células responsáveis pela fabricação do sangue, que são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas. Ele recebe anestesia local para não ter dor, né, para ele não sentir nenhum desconforto. E depois do procedimento, ele tem alta no mesmo dia. Um dos critérios para o cadastro é a idade da pessoa. Após os 35 anos, você ainda pode ser doador, mas o cadastro é até os 35 anos. Você vai em algum centro cadastrado pelo Redome, feito o EMOP, os hemocentros do país de uma forma geral, e no Redome é tirado 5 ml do sangue da pessoa para poder fazer o teste de compatibilidade e ficar cadastrado no banco de sangue, e aí você já é candidato. A doação de medula óssea pode ser a única chance de cura para algumas doenças. As leucemias, de uma forma geral, linfomas, a anemia plástica é uma doença que normalmente a gente precisa de doação de medula óssea, e até a anemia falciforme, em casos extremos, pode ter sua cura com a doação. A probabilidade de encontrar alguém que não é da família com a medula óssea compatível com a de outra pessoa é de 1 a cada 100 mil. E essa é uma das necessidades de aumentar o número de cadastramentos para que possa ser maior a chance de encontrar um doador compatível. Atualmente, são 184 mil pessoas cadastradas em Pernambuco. Paulo foi uma delas. Salvou a vida de alguém que nem conhecia, um adolescente de 15 anos que morava em Maceió. Foi um procedimento simples e que me deixou muito contente de poder ter a possibilidade de salvar a vida de uma pessoa. E espero que quem estiver assistindo esse vídeo também possa se conscientizar de que a gente pode salvar uma vida, nem que seja uma pessoa que a gente não conheça. Agradeço demais a sua companhia e participação. O NE1 volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.